O agronegócio brasileiro é um dos pilares da economia nacional, responsável por grande parte do produto interno bruto e pela geração de milhões de empregos. Mas, dentro desse universo, o pequeno produtor rural ainda enfrenta desafios estruturais importantes, especialmente no campo da gestão. Em muitas propriedades familiares, a administração ainda é feita de forma empírica, sem registros sistemáticos de custos, produtividade ou controle de processos. Essa realidade se repete em atividades como apicultura e meliponicultura, que apesar de possuírem grande potencial econômico e ecológico, ainda são conduzidas de forma artesanal. Nesse contexto, a gestão rural eficiente torna-se um diferencial de sobrevivência, permitindo que pequenos empreendimentos agrícolas e agroindustriais alcancem sustentabilidade, rastreabilidade e competitividade. Os meliponários e apiários exercem papel fundamental tanto na economia quanto na preservação ambiental, além de fornecer mel e própolis de alto valor agregado. Eles contribuem diretamente para a polinização de espécies nativas e culturas agrícolas, fortalecendo os ecossistemas e a segurança alimentar. Contudo, a falta de métodos de planejamento e controle da produção limita a capacidade de crescimento dessas atividades. Sem indicadores claros e registros sistemáticos, torna-se difícil planejar safras, prever custos e agir de forma preventiva diante de perdas produtivas. Diante desse cenário, surge uma questão essencial: como adaptar o planejamento e controle de produção e a realidade de pequenas meliponários, de modo a unir eficiência técnica, sustentabilidade e viabilidade econômica. Para resolver essa questão, foi desenvolvido um estudo no Meliponário Tambaú, localizado no município de Votuporanga, interior de São Paulo. O empreendimento é de base familiar e trabalha com duas espécies principais, a abelha europeia, ou africanizada, e a abelha jataí, uma das espécies nativas sem ferrão mais difundidas no país. Apesar do potencial produtivo, a gestão é majoritariamente empírica, sem padronizações de registro ou acompanhamento do desempenho das unidades produtivas. Trata-se de um exemplo representativo do pequeno empreendimento rural brasileiro, que, mesmo operando com recursos limitados e mão de obra familiar, demonstra grande capacidade de inovação e adoção de práticas sustentáveis quando apoiado por ferramentas de gestão adequadas. Diante deste contexto, o objetivo principal do projeto foi desenvolver e aplicar um sistema simplificado de planejamento e controle de produção, adaptado à realidade do meliponário, com o propósito de organizar, monitorar e otimizar a produção de mel, conciliando eficiência produtiva e sustentabilidade. Para atingir esse objetivo, o projeto utilizou uma abordagem metodológica aplicada e exploratória, voltada à compreensão da rotina produtiva e à proposição de soluções práticas de gestão. Primeiramente, foi realizada uma coleta de dados em campo, com observações diretas das atividades e entrevista com o responsável técnico, a fim de compreender o fluxo produtivo, as limitações de manejo e os custos envolvidos em cada etapa. Em seguida, os dados levantados foram submetidos a uma análise qualitativa e quantitativa, buscando identificar gargalos operacionais e oportunidades de padronização. A partir dessas informações, desenvolveu-se uma planilha simplificada de PCP, inicialmente no formato tradicional agregado, reunindo dados gerais de colheita, floradas e produtividade. O modelo de PCP simplificado mostrou-se eficiente para consolidar dados produtivos e oferecer uma visão geral da atividade. Entretanto, sua limitação estava na falta de detalhamento individual. Não era possível identificar quais colmeias apresentavam melhor desempenho ou quais variáveis impactavam a produtividade. Além disso, verificou-se a ausência de dados referentes aos anos anteriores, limitava sua interpretação de modo eficaz. Sendo assim, o modelo evoluiu para o conceito PCP, granular ou micro-PCP, um modelo inovador que buscou tratar cada colmeia como uma unidade autônoma de produção. Por meio de identificação individual, foi possível registrar uma planilha digital dados de manejo, colheita, suplementação, saúde e produtividade, entre outros fatores que influenciam diretamente cada colmeia e processo produtivo do mel e seus derivados. Essa abordagem aumentou significativamente a rastreabilidade e o controle, possibilitando ações preventivas e decisões mais assertivas. Essa etapa marcou o início da digitalização dos registros do meliponário, integrando o conhecimento empírico do produtor a uma estrutura sistematizada de gestão capaz de gerar previsibilidade e o apoio à tomada de decisão. De acordo com o proprietário do meliponário, esse sistema facilitou o planejamento, evidenciando uma gestão mais proativa e estratégica. Assim, o PCP granular não apenas organizou a rotina produtiva, mas também criou uma base sólida de dados que transforma o meliponário em um sistema inteligente de gestão e aprendizado contínuo, mesmo que simples. A implementação do PCP granular no Meliponário Tambaú gerou impactos significativos em diferentes dimensões. No aspecto social, fortaleceu o trabalho familiar e ampliou a autonomia do pequeno produtor, promovendo aprendizado contínuo e valorização do conhecimento local. No campo econômico, o controle individual das colmeias reduziu desperdícios, otimizou recursos e aumentou a previsibilidade da receita, favorecendo o crescimento sustentável do negócio.
Do ponto de vista ambiental, o micro-PCP funciona como ferramenta de conservação. Cada colmeia atua como indicador ecológico, refletindo as condições da flora e do clima local. Com isso, é possível detectar precocemente sinais de desequilíbrio ambiental e orientar práticas de manejo menos invasivas e contribuir diretamente para a preservação das abelhas e da biodiversidade regional. Por fim, no campo científico, o registro padronizado dos dados biológicos e produtivos cria uma base inédita para a pesquisa sobre clima, flora e comportamento das abelhas, tornando o PCP granular um instrumento de gestão e geração de conhecimento. Sob a perspectiva estratégica e operacional, o PCP granular representa mais do que uma ferramenta técnica. Ele é um novo paradigma da gestão para a meliponicultura. Permite transformar dados em conhecimento e conhecimento em estratégia, elevando o pequeno produtor ao nível da gestão profissional. Isso possibilita decisões baseadas em evidências, planejamento de longo prazo e redução de riscos operacionais. Além disso, o micro-PCP funciona como uma ponte entre tradição e modernidade. Ele preserva a essência artesanal e ecológica da meliponicultura, ao mesmo tempo em que incorpora lógica industrial e visão sistêmica, típicas da indústria 4.0. Assim, o produtor passa a gerir seu meliponário com a mesma racionalidade de uma planta industrial, mas mantendo o respeito ao ritmo natural das abelhas e ao equilíbrio ambiental. Do ponto de vista estratégico, o PCP granular projeta o meliponário para além do campo produtivo. Ele o posiciona dentro da economia de bioinovação, fortalecendo sua competitividade e abrindo espaço para parcerias institucionais, certificações e novos mercados sustentáveis. Dessa forma, o sistema se firma como elo entre produtividade e propósito, orientando a meliponicultura para um modelo de desenvolvimento inteligente, rentável e ambientalmente responsável. Dessa forma, o PCP granular consolida-se não apenas como uma ferramenta técnica, mas como um novo modelo de pensamento produtivo, capaz de integrar a tradição artesanal à racionalidade da gestão moderna. É o encontro entre ciência e natureza, entre saber empírico e inovação. Uma demonstração concreta de que a eficiência produtiva e a preservação ambiental podem caminhar lado a lado rumo a um futuro mais sustentável.